Olá pessoal, dando continuidade na disciplina de Programação Android Básico, nós vamos dar sequência nessa gravação no desenvolvimento de um app do zero. Esta então a parte 2, ok? Na última parte que fizemos do app do zero, nós construímos 3 activities. Uma activity que era a activity de login, depois fizemos uma main activity e, por fim, uma sobre-activity com a navegação entre cada uma delas. E depois disso, a gente até fez uma comparação com o desenvolvimento de app baseado em modelos, mas ficou muito claro, primeiro na construção, o tempo que demanda quando você está construindo um app baseado em modelos. Ele é muito mais rápido e ele gera muito mais artefatos ou recursos do que quando você está fazendo ele do zero. Então, quando a gente olha, por exemplo, compara este aqui, que é feito com NoActivity ou EmptyActivity, com esse modelo, que é baseado nos templates que vem com o Android Studio, a gente já começa a perceber algumas diferenças. Então, primeiro, que a gente usou a Login Activity na app com modelos, usamos a Drawer, a Navigation Drawer Activity para fazer a Main Activity, a principal, e daí usamos uma Empty Activity para fazer a sobre Activity. Quando a gente olha na Main Activity, feito com o Drawer Layout, a gente vê uma série de recursos que a gente não vê no app que a gente está construindo do zero. Então, isso por quê? Porque a gente tem um trabalho, eu quero mostrar para vocês no app construído do zero, que até a minha última parte nessa questão estrutural, é essa diferença aqui. Ó. Então, quando a gente usa uma Navigation Drawer Activity, que é um template que já vem com o Android Studio, ele utiliza inúmeros componentes para poder mostrar então para a gente como funciona uma Navigation Drawer. E assim, a gente vai até dar uma olhada nela agora, antes de começar a construção da segunda parte do app do zero, só para vocês terem uma ideia, mas nós vamos construir uma variação desta Navigation Drawer do zero, né? Não que isso seja interessante ou seja recomendável, o recomendável mesmo é utilizar a Navigation Drawer Activity, mas é importante talvez ver a construção desse componente, que é um componente mais avançado, né, uma combinação de vários componentes, para que vocês possam aprender e entender outras coisas na hora de montar a aplicação. Então, ao construir esse Navigation Drawer do zero, a gente tem aí uma percepção de uma série de recursos que é importante conhecer para fazer a programação Android. Então, vamos primeiro dar uma olhada na Navigation Drawer Activity antes de continuar com o nosso projeto. Aqui no Android Studio e no emulador, nós temos então a Navigation Drawer criada automaticamente pela Activity já de template de modelo que vem no Android Studio. Então ela cria para a gente aqui ó, a Main Activity que tem a Navigation Drawer aqui na lateral. E aí, vejam vocês que esse comportamento, ó, quando eu seleciono Home aqui, eu tenho o Home Fragment. Quando eu clico aqui no Gallery, eu tenho o Gallery Fragment. E quando eu clico no Slide Show, ele mostra o Slide Show Fragment. Então, na montagem de um app aqui, basicamente o desenvolvedor já iria programar direto a Home Fragment, porque essa estrutura toda já é entregue para ele montada. Então ele aproveita todos os recursos que já vem pronto na Navigation Drawer Activity e começa a programação. Agora, quando eu olho, por exemplo, no Android Studio para entender como é montado essa Navigation Drawer, a gente vai perceber que ela é construída com um conjunto razoável de componentes XML que ajudam a montar essa Activity. Então, primeiro, veja que eu estou com a Activity Main aberta. Então, a Activity Main é apenas uma parte da montagem, que é este arquivo XML aqui. Só que quando eu navego para o código desse arquivo Activity Main XML, veja que ele faz um include de quem? Da app bar main, que é este outro XML aqui.
quando eu vou na Navigation View, ele inclui o header main, que é este XML, e o Activity Main Drawer, que é mais um arquivo de menu que tem aqui. Então, observem que para montar a Activity Main, ele utilizou, além do XML da Activity Main, ele utilizou um outro conjunto de XMLs, que então inclui aqui o AppBar Main, o NavHeader Main e o Activity Main Drawer. São vários XMLs que ele gerou aqui. E aí, se eu for olhar no AppBar Main, olha que interessante. Então, abri o AppBar Main, ele é responsável por montar esta parte apenas do visual. Eu tenho aqui ainda, eu tenho então o AppBar Layout, ele monta a toolbar para mim dentro disso e vincula mais um XML aqui que é o Content Main. Então veja que vai existir aqui um outro XML que é este Content Main. Então o Content Main, basicamente um outro XML adicional aqui, que por sua vez vai ter dentro dele uma declaração do fragment. E o fragment, que é o NavHost Fragment, vai referenciar aos XMLs de fragmentos que aqui estão. Ó. Nós temos 3 fragmentos, o Home, o Gallery e o Slideshow. Então, é um conjunto de fragmentos para poder compor toda a estrutura deste Navigation Drawer, naturalmente com os recursos de fragmentos disponíveis para navegação. E claro, a gente vai construir uma versão um pouco mais simplificada disso daqui, mas vamos fazer até chegar nos fragments para vocês terem uma ideia de como é feito toda esta configuração para se chegar então nisso aqui, neste resultado que é o Navigation Drawer. E claro, depois que vocês verem como é construído esse Navigation Drawer, fica um pouco mais fácil de entender a infraestrutura de outras partes do Android. Então vamos lá, vamos iniciar então a construção desse Navigation Drawer no nosso app do zero. Então olhando aqui para o nosso app do zero, nós temos ele rodando no emulador aqui. Ele tinha a primeira activity, que era a activity de login, que a gente programou com o efetuar login. A gente navega para a main activity. Na main activity a gente clica no menu de opções aqui sobre, e a gente abre a terceira activity, que é a app do zero sobre activity. Eu clico back, eu volto para a main activity. O que nós queremos construir agora é um drawer layout para que ele me permita navegar em fragmentos dentro da main activity. Então nós vamos começar pela construção dos fragmentos que serão criados e trabalhados dentro da main activity. Então vamos dar uma olhadinha aqui, criando os primeiros fragmentos. Então aqui no app, new, vamos aqui em fragmentos, vamos criar um fragment blank aqui. E esses fragmentos nós vamos chamar então de fragmento 1, que é o primeiro fragmento. Então ele vai criar aqui para a gente um XML, eu vou colocar aqui fragment 1, apenas o nome do XML. Ok, finish, ele vai gerar para mim então aí o primeiro fragmento. Ele gera junto com o arquivo fragment que eu tenho XML, ele gera classes também. Veja que ele já gerou o fragmento 1 lá no Kotlin, né? Então eu tenho aqui uma classe também que me ajuda a trabalhar com os fragmentos. E o próprio arquivo XML em si. Aqui está o primeiro fragmento. Vamos aproveitar e vamos criar já os outros fragmentos que compõem essa aplicação. Então vamos vir aqui, new, fragment, e vamos criar aqui o fragmento 2. E aí aqui vamos manter fragment. Vamos colocar fragmento também, né? Fragmento 2. E aí, finish, ele vai gerar para a gente um outro fragmento. Esse aqui eu vou ter que refatorar o nome dele para ficar igual, fragmento 01.
refactor, e aí está. Então eu já tenho agora dois fragmentos, o fragmento 1 e 2, vou criar agora o fragmento 3. Fragmento aqui, vamos colocar o nome da classe fragmento 3, e a mesma coisa para o arquivo XML, fragmento underline 3, finish. Então aqui está, tem o fragmento 1, o fragmento 2 e o fragmento 3. Vamos formatá-los antes de continuar. Vamos colocar para o fragmento 1, aqui ele tem um texto, vamos colocar nesse texto, vamos alterar aqui as propriedades comuns dele. O text size vamos aumentar para 36 e o texto dele vamos colocar aqui primeiro fragmento. Muito bem. E para o primeiro fragmento nós vamos alterar a cor de background, né, o fundo dele, para uma cor aqui, pode ser esse amarelo aqui. Então nós temos aí a formatação do primeiro fragmento. Vamos para o segundo. Aqui está. Vamos alterar a propriedade text size dele também. Vamos chamá-lo de segundo fragmento. Ok? E vamos alterar a cor de fundo deste fragmento para o background dele para uma cor verde. Então aqui está, segundo fragmento na cor verde. E por fim, vamos mexer com o terceiro fragmento, alterar aqui a propriedade para terceiro fragmento, propriedade para 36, e o background do fragmento do frame layout, vamos colocar aqui uma cor azul. Vou pegar esse azul aqui. Ok? Só conferindo aqui, você tem o background desse para azul, o background do frame layout para verde, e aqui, deixa eu confirmar, o background deste para amarelo. Perfeito, então nós temos aí os três fragmentos que serão utilizados para fazer a navegação por fragmentos da Main Activity. Agora, para dar sequência aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o menu que vai ser usado no Drawer Layout para fazer a navegação nesses fragmentos. Então ele já tem aqui o Main Menu, que é o menu de opções. Nós vamos criar aqui um novo menu, novo resource, e nós vamos chamar ele de Drawer Menu, que então será o nosso menu para navegação nos fragmentos. Então o primeiro item aqui nós vamos trazer para a tela. Este vai ser aqui, eu vou chamar de fragmento 1, e ele vai ter aqui o ID fragmento 1. Então a gente já sabe aqui, vou colocar assim, item 1, o ID dele, que é o item que eu vou clicar e fazer a gravação, a navegação para o primeiro fragmento. Vou aproveitar e vou colocar aqui o fragmento 2. Fragmento 2. E eu vou chamá-lo de item 2. Item 2. Opa, vou colocar aqui colocar assim, item 2. Vou colocar o terceiro, a opção para navegar para o terceiro fragmento. E ele vai ficar aqui, fragmento 3. E ele será o item 3. Ok? Então nós temos aí praticamente estruturado as opções de menu. São 3 itens que vão me permitir depois, à medida que eu criar o meu Drawer Layout, navegar para cada um dos fragmentos que eu criei. O próximo passo, agora então sim, é incluir um outro arquivo de layout que vai compor
o Drawer Layout. E aí nós vamos aqui em Layout, New, Layout Resource, nós vamos procurar aqui o Drawer Layout, aqui está, e nós vamos chamar este layout de Activity Drawer. Este será o componente responsável do XML para montar o nosso Drawer Layout. Vou dar um OK e ele vai gerar para a gente aqui o nosso Drawer Layout. Então, quando eu olho aqui no modo Design, ele ainda é apenas um arquivo XML padrão, mas que inicia com o Drawer Layout. Este Drawer Layout, pessoal, é o que vai acionar a ActivityMain. E aí a gente utiliza aqui este recurso, ó, que é o include, para incluir uma view dentro da outra, né? Um XML dentro do outro. Nesse caso eu vou trazer para cá esse include e já vou dizer para ele que eu quero que ele inclua a ActivityMain para mim junto com o Drawer Layout. Então essa é a primeira grande configuração que a gente tem que fazer aqui nesse arquivo. O próximo é incluir aqui o Navigation View, que é o componente que faz toda aquela estrutura de navegação. Então veja que ele tem aqui, ele ainda não foi baixado nesse projeto, não foi configurado. Eu vou clicar aqui e vou pedir para ele incluir essa dependência no meu projeto. Então ele vai processar aqui e fazer a inclusão, ok? E aí sim, eu vou trazer esta configuração para cá e aí eu terei o meu Navigation View. Nós vamos fazer algumas configurações básicas aqui que nós precisamos para poder utilizá-la. Então a primeira delas aqui é definir aqui o Fit System Window para True. Então essa opção a gente precisa para ele ficar fixado na lateral da janela ali e trabalhar. Então essa é a primeira. A segunda é nós definirmos aqui qual será o menu que vai aparecer, qual é o arquivo de XML que vai aparecer nessa view. Neste caso é o Drawer Menu que a gente criou agora há pouco. Ó. Então a gente coloca aqui, esse Drawer Menu é o que vai ser usado então para mostrar no nosso Drawer Menu. E aí algumas configurações que a gente vai fazer é assim. Para o Navigation View, nós vamos fazer a seguinte configuração. Nós vamos deixar a largura dele para o Wrap Content e a altura para o Match Parent. Então, o Wrap Content porque ele vai até uma altura do conteúdo e a altura para ocupar toda a extensão de altura da Activity. Então, o Navigation View vai se apresentar desta forma para o usuário. Em compensação, o Include, nós vamos deixá-lo com, vamos colocar aqui Match Parent e Match Parent, para que ele possa ocupar toda a área para mostrar o fragmento, porque é justamente na ActivityMain que a gente vai então mostrar os fragmentos que nós criamos. Então aqui está definido a primeira parte. Uma última configuração que a gente precisa fazer é fixar a gravidade do Navigation View. Essa opção a gente vai fazer a configuração pelo XML. Então nós precisamos vir aqui no XML e definir para ele aqui a seguinte informação. É Android Layout Gravity, que é a gravidade do layout, nós vamos fixar como Start. Isso aqui faz com que ele fique para a lateral do layout e só apareça quando a gente pressionar o botão para ele aparecer. E vamos também aproveitar e definir aqui um ID para ele e vamos chamá-la de Navigation View. Então a gente já tem aqui as configurações. Para o nosso layout, nós vamos incluir aqui também, para esse Drawer Layout, vamos incluir aqui também um ID e vamos chamá-lo de Drawer Layout. Nós vamos precisar depois dessa configuração na programação para poder interagir com este layout. Agora, antes da gente testar o nosso Drawer Layout, nós fazemos a seguinte alteração na Main Activity. Veja que quando ele é carregado, ele carrega este XML que é o ActivityMain.
Só que o ActivityMain não será mais chamado desta forma direta. Quem vai ser chamado é primeiro o ActivityDrawer, que por sua vez vai incluir o ActivityMain. Então nós vamos alterar aqui o layout para ActivityDrawer. E aí sim, com isso aqui a gente encerra a configuração desses arquivos principais do ActivityDrawer Layout. Então agora vamos executar esta aplicação no emulador para nós vermos o resultado do que conseguimos até agora. Então nós temos o app do zero. Ao clicar em efetuar login, a gente vem para a minha Activity, a princípio nada de diferente, mas se nós pegarmos aqui na lateral e fizermos esse movimento de deslize, ó, vejam vocês que já aparece para a gente aqui a Drawer Layout. Então nós temos aqui agora os 3 itens do menu para nós clicarmos e fazermos a interação que a gente quer. Então vamos fazer esta programação agora. Para que possamos trabalhar com fragmentos na ActivityMain, na principal, a gente tem que mexer primeiro aqui no arquivo XML dela. Nós temos, veja, a main activity apenas um text view na parte interna. E a gente não quer mais, agora só que ela apresente isso, quer que ele apresente os fragmentos no lugar desse text view. Então nós vamos apagar este text view daqui e vamos incluir aqui nas opções a opção para que ele coloque então um fragmento nesse espaço. Então vamos trazer aqui o fragmento. Ó, ele já pergunta qual que eu quero que seja o inicial, eu vou utilizar o fragmento 1, aqui está. E aí nós vamos definir aqui para que ele ocupe toda a área do layout. Então podemos clicar aqui, ó. Olha, ficou ocupando toda a área na altura, clico aqui toda a área na largura também. Então os fragmentos, sempre quando inseridos nesta aplicação, vão ocupar toda esta área. Claro que a troca do fragmento ele é feito de forma dinâmica, então a gente precisa fazer a programação lá para que através desse ID do fragmento, ele faça então para a gente a substituição. Agora vamos fazer a programação que vai nos permitir fazer a troca desses fragmentos aqui. Aqui na Main Activity nós vamos então programar o componente Navigation View, a opção de trocar o fragmento durante a execução do programa. Então nós temos aqui o Navigation View, vamos fazer um set na propriedade Navigation on Item Select Listener. Esse é o listener que quando é clicado lá naquelas opções do menu, ele altera. E aí nós vamos fazer aqui a seguinte programação. Para os itens que existem no menu, né? Então o item que existe no menu, a gente vai criar a seguinte configuração. Quando o item que for clicado for de determinado item ID, nós vamos fazer aqui a seguinte operação. Se o ID do item for o item 1, nós vamos chamar o suporte Fragment Manager, vamos iniciar uma transação e nessa transação nós vamos fazer um replace do fragmento que está lá na Main Activity pelo fragmento de nosso interesse. Então no nosso caso aqui seria inicialmente o fragmento 1. E aí depois que a gente fez isso, nós temos que fazer um commit para que este fragmento fique online. Aí eu posso fazer a mesma coisa para o fragmento 2. Então eu já vou até copiar aqui para ganhar tempo. Ó. Então para o fragmento 2, eu venho aqui, se o item clicado for o item 2, ele utiliza, item 2, ele utiliza o fragmento 2. Se o item clicado for o item 3, ele vai chamar então, colocar no lugar o fragmento 3. Então com isso aqui, eu já tratei todos os cliques que podem ser feitos, né, as opções que eu tenho no meu menu. Para finalizar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu Drawer Layout e eu vou dizer para ele o seguinte, que toda vez que o item for clicado, né, então aqui no Drawer Layout,
eu vou fechar o Drawer Layout e trazer ele novamente para aquela posição que a gente colocou Start lá, que a gente colocou no início da configuração dele. Então ele se esconde cada vez que o item for clicado. E aí, para finalizar aqui, eu retorno com True, que é o que ele espera desse item, né, para dizer que deu tudo certo. Então, com isso aqui, eu estou praticamente tudo configurado para iniciar o teste dos meus fragmentos já na minha Drawer Activity. Então vamos ver como fica isso no emulador. Então aqui já com o emulador rodando, vamos para a página inicial, a main. Ó, veja que o primeiro fragmento agora já foi carregado. E se eu puxar aqui a lateral, eu tenho as opções de menu, fragmento 1, vou clicar no fragmento 2, foi para o segundo fragmento. Se eu puxar a lateral, vamos lá, desloquei. Fragmento 3, que é o terceiro fragmento, se eu puxar a lateral, vamos lá, fragmento 1, eu volto para o primeiro fragmento. Bom, nós já conseguimos com isso criar o drawer, configurar os cliques para cada um dos itens que ele permite, e é claro, já estamos com praticamente concluído esse drawer layout. Só que nós temos aqui algumas coisas. Primeiro, nós não temos o ícone que permite eu clicar e chamar o drawer layout. Então a gente vai construir este primeiro ícone aqui na barra. Agora, outro detalhe importante, sempre quando eu puxo aqui, ó, vejam vocês que esta minha drawer ela é desenhada desta barra de título para baixo. E, na verdade, o Drawer Layout ele sobrepõe esta barra que aqui está. Tá vendo? Ele sobrepõe essa área. Mas, neste caso, ele não está sobrepondo. Por quê? Porque esta barra que nós temos aqui, essa toolbar, ela é a que vem com o próprio tema do Android Studio. O que nós precisamos fazer para concluir essa aplicação é substituir esta barra que vem por padrão no projeto, né, no projeto do Android, por uma barra nossa, e aí configurar essa barra para que ela tenha os recursos que a gente quer, então, com essa sobreposição, para que este Drawer Layout sobreponha também a barra. Então, este é o próximo passo que vamos fazer agora. A primeira parte do nosso trabalho implica em alterar a Activity Main. Então, nós temos uma primeira configuração dela aqui, que envolve, ela está com um Constraint Layout e um Fragment como base, né, para ser mostrado dentro deste Constraint Layout. Nós vamos precisar ter aqui uma outra barra de tarefa que vai substituir essa, e esta barra de tarefa é a que a gente vai usar então como padrão para a nossa configuração. Para isso, nós vamos iniciar adicionando um AppBar Layout que vai fazer uma mudança significativa nessa estrutura que a gente tem do nosso arquivo XML. Então vamos arrastá-lo aqui para começar a configuração. Vejam vocês que ele traz esta tela de configuração que permite incluir vários itens. A gente tem aqui para mexer com a Collapsing Toolbar, um Image Background na Activity, um Float Action Button, inclusão de tabs entre fragmentos e tudo mais. Então, assim, a princípio a gente não vai alterar nada disso, a gente vai utilizar a configuração padrão. Mas observe que a hora que eu der o OK aqui, ele mexe em toda essa estrutura da árvore de componentes. Aí está. Ele acabou de transformar para mim toda a estrutura do layout. Veja que ele interferiu praticamente em todas as configurações que eu tinha, então, do meu layout. Eu não tenho interesse aqui em alguns componentes. Então, por exemplo, o Coordinator Layout, eu não vou mantê-lo como Coordinator, eu vou transformá-lo para um Constraint Layout. Então, eu vou convertê-lo aqui para Constraint Layout. E já vou chamá-lo aqui, o ID dele, de Main Layout, que é o layout principal aqui, né, o arquivo de layout principal da minha tela. Então, eu tenho o Main Layout. O que mais? Eu não tenho interesse em utilizar a Collapsing Toolbar, eu vou usar apenas esta toolbar. Então eu vou tirá-la daqui para dentro e vou remover esse Collapsing Toolbar daqui. Então
apaguei, não tenho mais interesse. Aqui eu tenho uma Nested Scroll View. Eu também vou tirar esse Constraint Layout de dentro dessa Scroll View alinhada. Então eu vou colocar fora aqui e vou apagar essa Nested Scroll View. Então venho aqui, apago este componente. Agora vamos iniciar algumas configurações aqui. Então, com relação ao Main Layout, como é que ele vai se comportar esse Main Layout? Então vamos dar uma olhadinha para entender aqui a configuração dele. Então ele vai ficar em ambas as configurações de altura, de largura e altura, como a opção Match Parent. Então esta é a configuração base do Main Layout. Depois nós teremos o que? Nós teremos o App Bar, que vai formar justamente a nossa barra lá em cima. A App Bar, ela vai ficar ocupando toda a extensão na parte superior. Então a gente vai colocar aqui para que ela não tenha nenhuma margem de nenhum dos lados, ó, colocar aqui zerado, ok, e vai ter 0 na parte superior também. E aqui nesta opção no Edit, nós vamos colocar para ocupar toda a área superior. Então nesse momento ela ocupa um espaço específico para ela ali em cima. Então já temos a primeira configuração. Vamos limpar as constraints também do Constraint Layout para a gente configurar. Aí nós temos a Toolbar. Vai ficar aqui com Match Parent também. A Toolbar está dentro da App Bar. Então Match Parent vai ocupar toda a extensão e vai ficar com o Wrap Content na sua largura. Ok? Agora vamos para o Constraint Layout. Então nós vamos fazer o que com ele? Nós vamos colocar ele ocupando o máximo de espaço aqui. Deixa eu colocar aqui primeiro. Vou colocar aqui para ele não ter nenhuma margem da parte superior. Vou pôr 0 aqui. Para ele ocupar 0 na lateral aqui também. Ó. Então ele não vai ter nada nessa lateral. Nesta outra também vai ficar zerado. E por fim, na altura eu também vou colocar zerado. Então veja que o Constraint Layout já foi configurado para ocupar o máximo de área possível do nosso espaço. A mesma configuração eu tenho que fazer para o fragmento que está interno dele. Então, na parte superior vai ter a opção 0, na parte lateral a opção 0 e nas partes laterais 0 e, por fim, aqui também 0. Agora, é óbvio, eu preciso que ele tenha como configuração Match Constraint para ocupar toda a largura e aqui, vamos lá, deixa eu fazer essa opção aqui também, Match Constraint no Constraint Layout. Então, aí está, ele basicamente agora ocupando toda a área que nós temos da nossa aplicação. Então, só revisando, o Main Layout ficou Match Parent e Match Parent na altura. A App Toolbar ficou 0 dp e Wrap Content na altura. A Toolbar ficou Match Parent na largura e Wrap Content na altura. A Constraint ficou 0 dp na altura e na largura, que ele vai ocupar toda a área possível que resta para ele aqui da aplicação. E o fragmento vai ficar com 0 dp, para ele ocupar também toda a área que tem disponível na aplicação. Então agora, se eu executar essa aplicação no emulador, nós vamos ver que ele passa a ter aqui a nova toolbar que eu incluí e a toolbar original do sistema, que vem junto com o tema. Então vamos ver como isso fica também no emulador. Aqui no emulador, entramos para verificar. Veja que nós temos o primeiro fragmento, a barra, a toolbar que veio com o sistema e a toolbar que a gente acabou de incluir agora no nosso layout. E aqui continua a Drawer Layout, só que veja que a Drawer Layout agora substitui, ela fica sobrepondo a nossa barra que colocamos. E se eu quiser navegar aqui, naturalmente ele vai fazer a navegação para os fragmentos. O que eu preciso agora é basicamente ocultar esta barra de tarefas, essa toolbar, e fazer as configurações na barra que eu acabei de incluir
para os recursos que eu preciso na minha aplicação. Nós vamos começar isso fazendo uma primeira alteração aqui nessa toolbar, para nós termos aqui o título da aplicação. Então a toolbar tem um campo aqui chamado title, ó, que é título. E nela nós vamos dizer que queremos que nessa toolbar apareça app name. Então eu vou usar isso aqui como base. Ó. Veja que ele já incluiu aqui para mim app do zero. Claro que a configuração deles, ele está com um tema diferente, cor diferente, que agora será alvo de configurações específicas que a gente vai fazer então nos arquivos XML que acompanham essa activity. Então vamos lá. A primeira mudança agora nós vamos fazer aqui neste arquivo de estilos que acompanham a nossa solução. Então veja que o tema que ele aplica, ele está baseado nessa Dark Action Bar aqui, ele usa isso aqui como tema para a nossa aplicação. Quando eu vejo aqui, ó, veja que ele está aplicando aqui no emulador esse App Theme, né? Então a gente vai fazer a alteração nesse tema agora. A primeira delas, que tem como objetivo deixar as fontes lá na cor branca, né? Vai ser incluir aqui item name. E aí nós vamos chamar aqui o Android text color secondary, né, a segunda cor. E essa segunda cor nós vamos usar o Android color white. Então nós estamos forçando que a cor secundária da aplicação sempre utilize esta opção de a cor branca. Então ele vai forçar aquele item a ficar branco. Aí o próximo vai ser a gente então fazer um comando para ocultar a nossa barra que aparece lá no layout. Então para fazer isso nós vamos criar aqui um outro estilo, tá? Esse estilo vai ter o seguinte nome. Deixa eu pegar aqui, name. Ele vai se chamar App Theme e nós vamos colocar aqui no Action Bar. Então esse estilo que nós estamos criando tem como objetivo ocultar aquela barra de tarefas que aparece então na nossa aplicação. E para isso nós temos que alterar este Window Action Bar para false. Então quando for utilizado este estilo, nós vamos ocultar aquela barra. E nós vamos fazer a mesma coisa com o window no title, só que neste caso aqui o window no title ele fica true para ocultar a aplicação. Para utilizar esse style name, daqui a pouco nós vamos configurar ele lá na parte do manifest. Aqui, para terminarmos, nós vamos fazer uma última configuração de um style aqui para mexer também na cor do ícone que vai aparecer. Então nós temos aqui, vamos fazer aqui uma configuração chamada assim, Drawer, Arrow, Style, que é para mexer no estilo, Style, que é para mexer no estilo do nosso ícone. Width, então nós vamos alterar Width, App Compat, Drawer, Arrow, Toggle. Esse toggle é justamente aquele botãozinho que aparece com 3 ícones para a gente poder selecionar. E aí nós vamos mudar a configuração dele aqui, item name, a cor dele. Ele também vai utilizar a cor do Android color white. Então ele também ficaria escuro na nossa tela, mas para isso a gente está fazendo essa configuração. E para terminar aqui as configurações dos estilos, nós vamos incluir no tema mais essa opção aqui, item name, drawer, arrow, style, vai passar a ser agora esse estilo que nós acabamos de criar. Então aqui arroba, style, barra, drawer, arrow, style. Agora nós vamos para
arquivo manifest e vamos fazer uma alteração nesse arquivo manifest. Na main activity, que é aquela activity que está apresentando duas action bar, que ela utilize como tema, nós vamos adicionar aqui esse style app theme no action bar, que é justamente a configuração que acabamos de criar. Então, quando rodarmos no emulador, ele vai assumir essa configuração e não vai mais apresentar a primeira action bar, que é a action bar do tema. Para finalizar, vamos para a nossa última programação nesse aplicativo, que inclui dizer que a partir de agora eu quero que ele use como action bar a toolbar que eu acabei de criar na minha activity. Então eu vou pegar ele de layout e aí nós vamos chamar aqui a toolbar adicional, quer dizer, essa nova que a gente acabou de incluir. Então ele passa a utilizar essa como a toolbar definitiva. E aí vamos incluir o botão no Drawer Layout que serve para a gente poder clicar e mostrar o Drawer Layout. E aí nós vamos fazer isso aqui desta forma. Vamos primeiro recuperar o Drawer Layout. Vou dar um find view by id, r.id.drawer layout. Recuperei o Drawer Layout. Vamos fazer aqui a configuração do botão Toggle. Esse botão Toggle é o que vai ser utilizado para a gente clicar. E aí nós vamos criar aqui uma action bar, draw toggle, essa primeira, com a seguinte configuração. Nós vamos passar o this, vamos buscar mais uma vez aqui o Drawer Layout, vamos acrescentar a toolbar nele, tá? E vamos incluir, vamos incluir aqui mais duas strings, que é justamente uma que indica que é para abrir o drawer e fechar o drawer. Então nós vamos vamos pegar aqui no strings primeiro, deixa eu abrir isso aqui para a gente acrescentar ele aqui. Então nós vamos colocar aqui um string name abrir drawer e aqui o texto abrir drawer e por fim um outro string cujo name é fechar drawer. Então aqui fechar drawer. E aí sim, aí com isso aqui eu tenho as configurações necessárias para terminar aqui a minha programação. Então eu venho aqui e digo para ele que aqui ele vai usar rstring abrir drawer e aqui rstring fechar drawer. Então eu estou com a configuração dele praticamente pronta. As últimas linhas inclui pegar o Drawer Layout e adicionar no Drawer Listener esse botão, né, que é o botão que vai justamente habilitar a gente lá para poder clicar e mostrar o drawer. E por fim, neste botão, nós vamos deixar o estado dele sincronizado sempre. Então, com isso aqui, eu encerro toda a programação que eu precisava para poder ter a minha Drawer Layout funcionando nesse aplicativo. Então, vamos aqui rodar para a gente ver o resultado final do nosso app. Então aqui está, navegando para nosso app. Veja que nós temos agora aqui apenas a Action Bar, ou a barra de tarefas que nós incluímos, o Options menu para navegar para a tela sobre aparecendo aqui. Quando eu clico aqui no Toggle Button para mostrar a Drawer Layout, ele apresenta ela sobre a barra de título. E quando eu clico aqui no fragmento 2, ele navega para o fragmento 2. Quando eu clico no fragmento 3, ele navega para o fragmento 3. Então, com isso aqui, pessoal, eu concluo com vocês uma diretriz assim, bem geral para vocês entenderem como
é construído este componente que eu diria para vocês é o componente mais assim avançado, porque envolve vários componentes para a estrutura de um app, né? A partir de agora, nós vamos focar basicamente em programar o que vai dentro dos fragmentos, que é essa capacidade de manipular dados. Então, com base nisso que já vimos, vocês já têm condições agora de estruturar o app de vocês. Então, é isso, bons estudos para vocês e nos vemos nos próximos vídeos.